Bem-vindo ao CDF Concurso, é um prazer estar com você aqui nessa maratona de preparação para o seu concurso público. E hoje nós vamos falar sobre o início da contabilidade. Nós vamos abordar aqui o que é a contabilidade. É importante você começar a estudar aquilo que você sabe onde vai chegar. Então nós vamos nessa aula abordar os conceitos básicos de contabilidade. O que nós vamos abordar aqui? Nós vamos falar os conceitos básicos, onde vamos abordar a definição, vamos falar do objeto, objetivo e finalidade, vamos falar das demonstrações contábeis e das pessoas interessadas. Contabilidade. Bom, afinal de contas, o que é a contabilidade? Primeira coisa, que a contabilidade é uma ciência. Como várias outras ciências, o direito, a medicina, a filosofia, a contabilidade ela é uma ciência. E essa ciência existe para estudar o patrimônio da empresa. Com todos os seus princípios e com todas as suas técnicas, o objetivo da contabilidade é estudar o patrimônio da empresa. E essa ciência ela tem uma característica muito interessante que às vezes atrapalha o aluno no início dos seus estudos. Porque, além de ser uma ciência, a contabilidade é uma ciência social. Isso embola a cabeça de muitos alunos, por quê? Porque você trabalha com vários números, com vários cálculos, com várias contas. Então, a tendência natural no primeiro momento é você raciocinar como se fosse uma ciência exata. E aí, o que acontece quando você pensa assim? Você faz uma questão de uma forma e acerta, faz a mesma questão de outra forma e erra. Ou melhor, da mesma forma e erra, porque ela é uma ciência social. Muitas vezes, de uma hipótese para outra, de um caso para o outro, os resultados variam, porque ela é uma ciência social, flexível, não é uma ciência exata. A raiz quadrada de 4 sempre será 2, não importa onde, não importa em que momento. E contabilidade não é bem assim. A raiz quadrada de 4 vai ser 2 em algum momento, vai ser 3 em outro, porque é uma ciência social. Ela permite uma flexibilização. Então, grave isso. A contabilidade é uma ciência social, não é uma ciência exata. E dentro dessa ciência social, nós vamos ver alguns aspectos que a contabilidade aborda de uma maneira mais enfática. Então nós vamos ver o objeto, o objetivo e a finalidade. A contabilidade, num grosso modo, numa primeira divisão, ela se permite essa macrodivisão. O que é o objeto da contabilidade, o que é o objetivo e o que é a finalidade. E cada uma dessas palavras traz um conceito consigo. E isso, no início, embola a cabeça do aluno ao ponto de ele ver esses três conceitos como verdadeiros inimigos, que ele precisa lutar para acertar a questão da prova. Não precisa ser desse jeito. Nós vamos ver aqui, de uma maneira bem simples, qual a diferença entre os três. Porque as bancas muitas vezes exploram essa diferença exatamente para derrubar o aluno, para derrubar você que está estudando aqui conosco. E aqui nós estamos para não deixar isso acontecer. Então vamos lá. O objeto da contabilidade é o patrimônio. Então essas duas palavras têm que estar associadas na sua mente. Falou de objeto da contabilidade, falou de patrimônio. Agora, se falar de objetivo, necessariamente está falando de controlar o patrimônio. Veja que a diferença é sutil. E é exatamente nessas sutilezas que a banca tenta te derrubar. Então preste atenção. Falou de objeto, patrimônio. Falou de objetivo, controlar o patrimônio. E tem um terceiro item, que é a finalidade. A finalidade é fornecer informações úteis. Então, esses três conceitos na sua cabeça têm que estar muito bem consistentes. Falou de objeto, falou de patrimônio, falou de objetivo, falou de controlar o patrimônio e falou de finalidade, é fornecer informações úteis. E aqui você precisa ter um cuidado. Por quê? Porque alguns professores e autores dividem a contabilidade em objeto, objetivo e finalidade, mas outros dividem em objeto e objetivo. Eles tratam o objetivo e a finalidade como sinônimos. E quando isso acontece, a gente vai ver um exemplo aqui, você pode dizer que para esse professor, para esse autor, para esse examinador que entende que existe apenas objeto e objetivo, que a finalidade está incluída dentro do objetivo,
para esse grupo, tanto faz você chamar e dizer que o objetivo é controlar o patrimônio, como dizer que o objetivo é fornecer informações úteis. Para um outro grupo que defende essa tríade, essa divisão em três partes, objeto, objetivo e finalidade, então objeto é o patrimônio, objetivo é o controle do patrimônio e a finalidade é fornecer informações úteis. Então, numa prova, não fique brigando à toa. Se você vê uma questão ali, objeto e objetivo e finalidade, alguns conceitos misturados, é um primeiro indício que esse autor, esse examinador, ele raciocina com uma divisão dicotômica de objeto e objetivo. Perfeito? A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Então vamos lá. Como que as bancas elas costumam abordar essa questão? Como é que isso acontece? Vamos ver um exemplo aqui, trazido num concurso de 2018. Olha só, ele fala o principal objetivo. Então, você já não deve raciocinar mais com a palavra pura e simples patrimônio, porque nós vimos que o objeto da contabilidade, que é o patrimônio, o objetivo, ele é o quê? Controlar o patrimônio. Então, o objetivo é controlar o patrimônio. Perfeito? Então vamos lá. Ele fala que o principal objetivo é fornecer informações úteis. Ah, professor, já está errado porque o objetivo é controlar o patrimônio, então já está errado. Calma. Calma que, como eu falei, pode ser um autor que pensa na contabilidade numa divisão dicotômica, objeto e objetivo. Então vamos continuar lendo o enunciado. Então, o objetivo é fornecer informações úteis sobre patrimônio e identidade para finalidades diversas, até então tudo bem, entre as quais planejamento, controle e auxílio no processo decisório. A afirmativa está perfeita, então você veja que ele está raciocinando com objeto e objetivo, e como eu falei anteriormente, nessa divisão, tanto faz apresentar o objetivo como controle do patrimônio, como fornecer informações úteis. Tanto faz. Dificilmente você verá uma questão que fará a distinção entre objetivo e finalidade, porque há essa dualidade de entendimento. Boa parte das questões trazem a diferença entre objeto e objetivo ou finalidade. Perfeito? Então, nesse caso, o gabarito dessa questão é certo, porque nós estamos vendo a divisão de uma maneira dicotômica. Vamos ver um outro exemplo. Aqui ele também quer a definição de contabilidade. Aí ele começa a falar, ó, ela é uma ciência, ok, com o objetivo, então o objetivo é ou controle, né, do patrimônio, se for naquela linha de divisão em tríade, ou informações úteis. Também, se for numa linha mais daquela divisão dicotômica de objeto e objetivo. Então, essa palavra comporta esses dois significados. Então, vamos lá. Uma ciência, o objetivo pode ser tanto controle do patrimônio como informações úteis, mas aí ele diz controlar o caixa. Não, o caixa é uma parte do patrimônio. Então, a gente tem aqui o patrimônio, né? A gente tem o patrimônio e um pedaço do patrimônio é o caixa. Então, essa afirmativa não é verdadeira, porque ele não controla apenas o caixa, ele controla o patrimônio. Então, essa alternativa é falsa. Vamos para a próxima. É uma ciência, de novo, ok, perfeito, que define a empresa um sistema de informações. Lembra que a gente falou sobre informações úteis? Nem sempre as bancas vão trazer o enunciado literal. As questões mais básicas trazem um enunciado literal.
objetivo, controlar o patrimônio. Ou então, objetivo, fornecer informações úteis. O objeto é o patrimônio. As questões mais básicas trazem assim, mas quando a banca quer fazer uma questão mais elaborada, ela não traz a definição literal, ela traz uma definição um pouco mais confusa, para que você possa se confundir. Então, preste atenção no significado que ela está querendo transmitir para você, e não simplesmente na literalidade do texto. Então ele fala, sistema de informações, poderemos até considerar, né, informações úteis, que tem por objetivo subsidiar a tomada de decisão. Ora, mas isso aqui não faz sentido, a gente não viu isso, que tomada de decisão, a gente viu que ou é fornecer informações úteis ou controlar o patrimônio. Mas preste atenção, para que serve uma informação útil? Por que ela é útil? Para você tomar uma decisão, para você decidir se vai investir ou não naquela empresa, para você ver se você vai comprar as ações daquela empresa ou não. Então as informações úteis, ela tem o objetivo final de fazer você tomar uma decisão. Então, até então, tranquilo, tomar uma decisão. Sobre as entidades econômicas, sim, a contabilidade não visa te fornecer informações para subsidiar a tomada de decisão com a roupa que você vai vestir, nada disso. Ou com quem você vai casar, nada disso. Ela visa te dar subsídios para você tomar decisão com relação a entidades econômicas, empresas. Essa é a razão de existir dela, ok? E ele completa, o que são entidades econômicas? Entidade econômica são pessoas físicas ou jurídicas que tomem decisão sobre recursos econômicos. Até então não vimos nada demais. Mas pode ter uma pegadinha dentro dessa alternativa? Pode. Então, na dúvida, vamos deixá-la em stand-by e vamos prosseguir. Aqui ele diz que a contabilidade, lembrando do enunciado, o enunciado quer saber a definição de contabilidade. Corresponde ao registro dos itens do ativo e do passivo que tenham ou não valor econômico. Não, a contabilidade ela se preocupa com os itens que têm valor. Quando, por exemplo, acontece um fenômeno dentro da empresa, a troca de diretoria, sai um diretor e entra outro. Não tem valor econômico isso. Tudo bem que a gestão do próximo diretor pode gerar algum valor econômico, ou para maior ou para menor. Mas não é a troca que fez isso, é a gestão do diretor. Os fatos que ele praticou é que vão ter valor econômico, mas a simples troca não tem valor econômico nenhum. Então, a contabilidade se preocupa com as coisas que têm valor econômico. Quando ele diz valor econômico ou não, então isso torna a alternativa incorreta. Vamos lá, vamos para a letra D. Ele diz, é uma ciência exata. Não, aqui você já pode parar. A contabilidade não é uma ciência exata. Muito cuidado com isso. Você mexe com vários números, faz vários cálculos, usa várias tabelas, mas isso não quer dizer que a contabilidade é uma ciência exata. Por aí você já pode parar a leitura do enunciado. E o resto do enunciado também está incorreto, mas a gente não vai abordá-lo agora, vai abordar mais para frente. Mas, no momento, prenda-se a contabilidade não é uma ciência exata, não é, ok? Contabilidade é uma ciência histórica, também não. Ciência histórica é aquela ciência que é usada como referência para criar uma nova ciência, mas ela já está ultrapassada. Não, contabilidade não está ultrapassada de maneira nenhuma, pelo contrário. Cada vez mais ela se torna mais latente, cada vez mais ela se torna mais importante. Até concursos de polícia estão agora nos seus editais exigindo contabilidade. Pô, mas que absurdo! O policial não vai ser contador. Não, o policial não vai ser contador. Mas muitas vezes, para apurar um crime que a gente vulgarmente chama de colarinho branco, ele vai precisar de conceitos contábeis para identificar se aquelas operações ali que foram feitas por aquela empresa ou por aquela pessoa, se elas estão regulares ou se apresentam indícios de irregularidade. Então, até nas atividades policiais, a contabilidade está se infiltrando nos editais. Por quê? Porque ela está ganhando cada vez mais volume, cada vez mais sentido, cada vez mais importância. Então, dizer que é uma ciência histórica é totalmente descabido. Então, nós eliminamos a letra D, nós eliminamos a letra E, eliminamos a letra C,
ficamos em dúvida na letra B e eliminamos a letra A. Então, consequentemente, o nosso gabarito vai ser a letra B. Porque, por mais que a redação não corresponda à literalidade do que a gente está estudando, ela traz, na sua essência, as definições. Porque fala de informações, e realmente a contabilidade tem esse objetivo ou essa finalidade de prestar informações. As informações elas servem para tomadas de decisão, e essas tomadas de decisão são sempre sobre entidades. Então, em momento nenhum, ele contraria os princípios de definição de contabilidade, em que pese não corresponder à literalidade. Então, essa é a parte que você precisava saber sobre a definição. Preste atenção nesses aspectos. Objeto, objetivo e finalidade. E outra coisa que você precisa prestar atenção, contabilidade não é uma ciência exata. Contabilidade é uma ciência social. Bom, agora vamos falar de demonstrações contábeis. O que é isso? O que são demonstrações contábeis? A gente está vendo que a contabilidade estuda o patrimônio. Tá, mas estuda e acabou? Né? Ela fornece informações úteis. Mas como que essas informações úteis são fornecidas e quais são essas informações úteis? Essas informações úteis, não é toda informação que é útil. Saber que o diretor da empresa fez aniversário não é uma informação útil. Então, quais são as informações úteis e como elas são prestadas? Elas são prestadas através das demonstrações contábeis. E cada demonstração contábil tem a preocupação de dar ênfase numa parte das informações úteis. Porque uma empresa ela evidencia vários episódios, vários eventos contábeis. Vende, troca, vende de novo, tem prejuízo, tem lucro, vários eventos vão acontecendo, se funde com outra empresa, se ela muitas das vezes se divide. Então, vários eventos vão acontecendo e desse conjunto de eventos, para não ficar embaralhado na cabeça daquele que está lendo, que está recebendo as informações, eles são sequenciados. E cada demonstração contábil tem por finalidade dar ênfase a uma parte desses eventos, deixar eles mais claros para aquele leitor. Então, para isso que servem as demonstrações contábeis. Servem para evidenciar as informações de uma maneira organizada, até para você poder comparar. Eu pego as informações dessa empresa e comparo com as informações daquela empresa. Para isso que as demonstrações servem, porque senão a empresa A dá as informações de uma forma, a empresa B dá as informações de outra, e eu não sei quem está bem, quem está mal, eu não sei quem está melhor, quem está pior, porque são totalmente diferentes as formas de prestar as informações. Então as demonstrações contábeis visam isso, padronizar a forma de prestar as informações. Nós temos basicamente 5 demonstrações contábeis que serão a espinha dorsal do nosso curso. Existem algumas outras, como por exemplo, aqui não está aqui, você vai ver, olha aqui no gráfico, não está a demonstração dos resultados abrangentes, aqui eu não coloquei. Por quê? Porque em que pese ela existir, ela não é muito utilizada no nosso curso. E nem para fins de cobrança de prova, a não ser uma questão que cobre um conceito muito direto de saber se você conhece uma demonstração de resultados abrangente, que nós vamos falar mais para frente. Só isso. Mas ela não vai explorar a elaboração dessa demonstração. As demonstrações mais badaladas em prova são essas demonstrações aqui, ó. A demonstração do balanço patrimonial, que é uma foto do patrimônio, e desde já você já tem que saber, já tem que ter claramente isso na sua cabeça. O balanço patrimonial é uma foto do patrimônio. Enquanto as demonstrações do resultado do exercício, elas são um filme. Então, enquanto o balanço representa uma foto, a DRE, ou demonstração do resultado do exercício, ela representa um filme. Isso é a principal diferença entre os dois eventos. Depois a gente vai falar com mais calma sobre cada um, mas por hora saiba disso. O balanço patrimonial representa uma foto, a situação do patrimônio da empresa naquele momento. E a demonstração do resultado do exercício representa um filme. Como é que aquele patrimônio vem se desenvolvendo ao longo do tempo, ok? Nós temos a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, que nada mais é que pegar uma parte aqui da DRE
explorar melhor. É como se você colocasse uma lupa sobre aquele lucro líquido do exercício que vai lá para a conta de lucros acumulados. Né? Você encerrou o exercício, a empresa comprou, vendeu, fez, aconteceu. No final você apurou tudo e chegou a um lucro. Aí você vai pegar uma lente nesse lucro e vai ampliar para saber o que vai acontecer com ele. Porque o dono da empresa não pode botar todo o lucro no bolso. Ele tem que dar alguns destinos que a lei determina, a legislação determina. Então, a DRE, a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, vai colocar uma lupa nesse lucro para saber o que o dono da empresa vai fazer com ele. A demonstração dos fluxos de caixa, o que ela é? Já está falando fluxo de caixa. Ele quer saber como que o dinheiro se comportou. Então, é uma demonstração mais específica, que vai se preocupar com o dinheiro. Quanto que entrou, quanto que saiu. O resto que não é dinheiro não vai ser abordado aqui. Vai ser abordado, por exemplo, no balanço, que vai estar todos os itens patrimoniais da empresa. A DFC só se preocupa com o dinheiro. É uma demonstração mais específica. E a demonstração do valor adicionado também. É uma demonstração mais específica. Vai se preocupar com a riqueza que foi gerado. Teve todos esses eventos contábeis e no final o que aconteceu? Não, no final não aconteceu nada. A empresa não teve lucro nenhum, o lucro que apurou gastou tudo, não teve prejuízo também e ficou no 0 a 0. Não, a empresa cresceu, ela tem uma riqueza maior, ficou mais endinheirada, como a gente falaria no popular. Então, a demonstração do valor adicionado mede o grau de riqueza dessa empresa e o que ela faz com essa riqueza. Então, veja que cada demonstração ela tem um objetivo específico. E essas 5 demonstrações em conjunto, ou uma ou mais demonstrações dessa em conjunto, é que vai subsidiar o fornecimento de informações úteis para o usuário. Bom, pessoas interessadas. Então, nós vimos a contabilidade, o que ela é, para que ela serve, é uma ciência social, estuda o patrimônio, né? Ela aborda o patrimônio por 3 óticas diferentes, objetivo, objeto e finalidade. Ela apresenta as informações dos estudos que ela fez através das demonstrações contábeis e agora pergunta, para quem que ela oferece essas informações? Quem é que vai querer saber do balanço patrimonial de uma empresa? Da DRE de uma empresa. Quem vai querer saber? São as pessoas interessadas. Tá, mas quem são essas pessoas interessadas? As pessoas interessadas, elas podem ser qualquer pessoa. O nome já diz, pessoa interessada. Ou seja, qualquer um que tem interesse na informação contábil, ele passa a ser uma pessoa interessada. Por exemplo, um banco é uma pessoa interessada nas informações contábeis de uma entidade. Evidente, ele quer saber se tem lucro, se tem prejuízo, se ela vai quebrar, se ela vai falir. Ele quer saber. Então, um banco é uma pessoa interessada? É. Um investidor que quer comprar ações ou então quer investir capital naquela empresa achando que ela vai crescer e receber dividendos depois, é uma pessoa interessada? Também, claro. Qualquer pessoa que esteja interessada ali em fazer um investimento ou comprar ações vai ser classificada como uma pessoa interessada. O governo vai ser interessado? Principalmente, claro, ele quer cobrar os impostos, quer cobrar os tributos sobre aquela empresa. Então, ela tem interesse em si sobre as informações contábeis. Não só interesses tributários, mas interesse social, por exemplo. Ele quer que aquela empresa cresça para aquecer a economia e aquecendo a economia dê mais bem-estar para a sociedade. Então, o governo também é uma pessoa interessada. Então, perceba que o conceito de pessoas interessadas ele é bem amplo e bem abrangente. Quando nós estudarmos a estrutura conceitual básica, que é um pronunciamento contábil, ele dá exemplos de pessoas interessadas. E em cima desses exemplos, as bancas se debruçam. Mas isso não quer dizer que são as únicas pessoas interessadas. Pode haver outras. Essas são os exemplos que o CPC traz, e nós vamos vê-los, eles são os mais comuns. Mas qualquer pessoa interessada na informação contábil vai ser classificada, por óbvio, como pessoa interessada. Então vamos ver como é que isso aparece em prova. Olha lá, ele fala, os usuários da contabilidade, vai dizer que são pessoas e tal, e aí ele quer saber qual que não corresponde na lista abaixo a um usuário. Então vamos lá, o investidor
ele precisa saber das informações contábeis? É claro. Como é que eu vou fazer um investimento sem saber se aquela empresa vai falir mês que vem? Eu preciso de informações contábeis. Então, o investidor é uma pessoa interessada sim. Então, não é o gabarito da nossa questão. Comunidade. Pô, o que é isso? Comunidade? Como assim? Ele quer se referir a uma comunidade como são conhecidas as favelas do Rio de Janeiro? O que é esse termo comunidade? É a comunidade do Facebook? O que é esse termo? Eu não sei. Então, na dúvida, eu vou pular. Vamos lá. Fornecedores. Os fornecedores têm interesse em saber a situação de uma empresa? É claro, eu vou fornecer uma empresa que não vai me pagar. E aí eu vou ficar no prejuízo. Então, eu tenho interesse evidente nas informações daquela empresa. Então, fornecedores, ele é uma pessoa interessada. Os administradores da empresa, principalmente. Eu não vou fazer nada? Se eu sou administrador, minha empresa está à beira da falência, à beira de encerrar as atividades, eu não vou fazer nada? Claro que vou. Então, eu também tenho interesse nas demonstrações contábeis. Então, não é o nosso gabarito, porque o nosso gabarito quer o que não corresponde ao usuário. Ora, por eliminação, sobrou a letra B, comunidade. Não sei especificamente o que a banca quis dizer com comunidade. Claro que, evidente, não é uma comunidade como se chama as favelas do Rio, mas pode ser talvez uma comunidade, um grupo social, né, uma associação de moradores, eu não sei o que ela quis dizer. Mas, por eliminação, a gente chega ao gabarito. Comunidade não é, nessa questão, uma pessoa interessada. Vamos ver uma outra. Aqui, ele quer que você julgue os itens a seguir, considerando as necessidades de cada usuário. Ou seja, de novo, nós estamos falando sobre pessoas interessadas nas informações contábeis. Então, o primeiro exemplo que ele fala é da instituição financeira. Ele diz que estão interessadas nas informações relativas ao endividamento da empresa e a existência de liquidez. Claro, porque qual é o interesse de uma instituição financeira saber essas informações? Para saber se a empresa pode honrar com o pagamento. Então, instituição financeira, antes de fazer um empréstimo ou qualquer outra transação, eu quero saber se esse empréstimo vai ser honrado, se a empresa vai quitar sua dívida, eu quero saber. Então, de fato, a instituição financeira tem interesse sim. E ela ter interesse, essa alternativa é verdadeira. O investidor, ele busca avaliar a empresa para saber se ela é lucrativa e se ela paga dividendos? Claro, essa é a razão de ser do investidor. O investidor não investe numa empresa por filantropia. Ele quer dividendos, que a gente vai estudar mais à frente, que é uma distribuição de lucros que a empresa faz, e esses dividendos vão ser baseados no lucro. Então eu quero saber se a empresa é lucrativa e me dá dividendos. Então é claro que o investidor tem interesse. Então essa afirmativa é verdadeira. As agências reguladoras. Aí nós temos que lembrar do conceito lá de direito administrativo. O que é uma agência reguladora? A agência reguladora é aquela entidade da administração que visa regular uma determinada parte do mercado, nas relações do mercado, para poder dar uma estabilidade à economia. Um mercado muito liberal pode se tornar muito instável, ou então muito desproporcional para uma classe, permitir um enriquecimento muito grande de uma classe e um empobrecimento muito grande da outra. Então, as agências reguladoras, elas visam regular setores do mercado para evitar que isso aconteça. O exemplo muito simples é a Agência Nacional de Petróleo. Nós temos várias, a Agência Nacional de Energia Elétrica, nós temos várias agências reguladoras que fazem isso. Então, isso é a agência reguladora. A agência reguladora, no cumprimento das suas funções, ele diz que apura o lucro tributável das concessionárias de serviço público? Não. Imagina se uma agência reguladora for apurar o lucro de todas as concessionárias de serviço público do Brasil. E aí ela vai ver a rede de transporte do Rio, só de cara ela já tem mais de 100 empresas de transporte urbano para apurar lucro. Fora os outros agências, fora os outros setores econômicos, que o governo dá concessão, lembrando da ideia também do direito administrativo, a concessão de exploração.
Não tem como a agência reguladora fazer isso. Não é o objetivo dela. Não precisa desse controle para regular o mercado. É o contrário. Ela regula e o mercado se adapta a ela. Aqui a dinâmica está invertida. Ah, ela vai pegar a adaptação do mercado e criar o controle? Não. Então não faz sentido pensar que uma agência reguladora vai controlar lucro de alguém. Não, ela vai regular o mercado. Então essa alternativa está falsa. O empregado está interessado na demanda do mercado pelo produto fabricado e no preço necessário. O empregado está interessado nisso? Não. O empregado está interessado nos benefícios. O salário, a sua contribuição previdenciária patronal, quanto que a empresa paga ou deixa de pagar. Ele não está preocupado com o mercado. Quem está preocupado com o mercado é o empregador. Porque, em regra, o empregador é o dono da empresa. Então é o empregador que está preocupado com a demanda do mercado para saber se o produto dele vai vender ou não. E é ele que está preocupado com o preço necessário, claro. A que preço eu vou vender? Se eu vender esse preço, eu consigo cobrir meus custos, tenho lucro, não tenho? Então quem vai estar preocupado com isso é o empregador, que é o proprietário ou o administrador ali da empresa, e não o empregado. Então essa alternativa está também incorreta. Então nós vamos lá para as opções. Se nós vimos que a 1 está correta, nós vimos que a 2 está correta e a 3 e 4 estão incorretas, o nosso gabarito será a alternativa A. 1 e 2 estão corretas. Então perceba que esse conceito de pessoas interessadas é um conceito um pouco abrangente, um pouco abstrato. Não tem como você decorar ou memorizar a literalidade disso. Você precisa entender a dinâmica que o enunciado está te oferecendo. Se essa pessoa de fato tem interesse naquelas informações e que tipo de informações essa pessoa tem interesse. Porque você pode oferecer informações para pessoas não interessadas, como é o caso que a questão trouxe do empregado. Demanda do mercado para o empregado. Ele não quer saber disso. Talvez tenha até um empregado assim mais curioso, mais prudente, que esteja preocupado com isso. Mas a regra geral não é essa. Ok? Então, pessoas interessadas é um conceito um pouco abstrato que não se prenda à literalidade. Se prenda à dinâmica da questão que a banca quer trazer. Isso é o que eu queria apresentar para você em termos de introdução a esse estudo da contabilidade. Você começar a consolidar esses conceitos básicos que muitas vezes, por não estarem consolidados, faz você tropeçar lá na frente. Então, esses conceitos, apesar de serem básicos e parecerem talvez até muito superficiais, eles podem salvar você numa questão mais elaborada. E nós vamos ver isso ao longo do nosso curso. Ok? Um forte abraço e sucesso nos seus estudos e vamos seguir adiante.